Fala pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue acessar informações de contatos e arquivos do dispositivo móvel. Em resumo, através da API do Apache Cordova, nós podemos acessar e manipular completamente a agenda de contatos, podendo inserir, excluir, listar e obter detalhes de cada contato que compõe a nossa agenda. Em relação a arquivos, a gente pode fazer o gerenciamento completo dos arquivos salvos no dispositivo, esteja ele na memória interna do aparelho ou em seus adjacentes, como memória externa, microSD, SD e outros. Então, como referência para essa aula, eu deixo as duas APIs que vão ser necessárias, que é a documentação da API Contacts e a API de arquivos, a File System, ambas do Apache Cordova, que vão possibilitar a gente acessar e gerenciar as informações citadas há pouco. Então, para essa aula, pessoal, eu já deixei um projeto criado. No caso, ele vai ter apenas duas telas. A primeira, a página inicial. Assim que o usuário abrir o aplicativo, ele vai acessar essa tela. A segunda tela, que é a tela de contatos. A gente vai carregar a agenda de contatos dentro do nosso aplicativo através da API do Apache Cordova. Então, como é que vai ficar? Basicamente, na página inicial, eu tenho um header e um list view com dois botões. O botão de agenda de contatos, no qual eu vou fazer o processo de carregar a agenda dentro do nosso aplicativo, e o botão sistema de arquivos, no qual vai ficar responsável por acessar informações referente ao sistema de arquivos do dispositivo que nosso aplicativo está instalado. Então, na tela de contatos, a tela na qual a gente vai carregar a agenda, basicamente eu coloquei um header e um list view. Esse list view vai ficar responsável por conter cada contato que compõe a nossa agenda. Vou mostrar como é que a gente faz isso através da API do Apache Cordova. Então, basicamente são essas duas páginas e é a partir daqui que a gente inicia os trabalhos da nossa aula. Então, pessoal, acessando a primeira referência que a gente colocou aí no vídeo para vocês verem, a gente vai cair na API de contatos do Apache Cordova, que é ela que vai permitir a gente acessar a agenda e manipular os contatos que estão salvos no dispositivo móvel. Aqui vale ressaltar, pessoal, que segue o mesmo padrão que a gente já viu na aula anterior. Está bem detalhado as funções e as propriedades que essa API vai fornecer para a gente e como utilizá-las. Então, basicamente, a gente tem três métodos aqui na API de contatos do Apache Cordova, que são o método Create, Find e Pick Contact. Em linhas gerais, através desse comando Create, a gente consegue criar um novo contato. Find, a gente localiza os contatos que a gente quer na agenda do dispositivo. E o Pick Contact, a gente consegue capturar os detalhes de um contato em específico. Então, a nossa aula, eu vou focar principalmente na questão de contatos, como acessar a agenda de contatos do aparelho. Não vou mostrar como é que se cria um contato. Se vocês tiverem dúvida, basta vir aqui na documentação oficial. Vocês vão ter maiores informações de como implementar a criação de um contato, como deletar um contato existente e tudo mais. Então eu vou focar hoje no acesso à agenda de contatos. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma pequena demonstração de como localizar os contatos através da API do Apache Cordova. É em cima disso que a gente vai trabalhar nessa aula para acessar a agenda de contatos do nosso dispositivo, ok? Então vamos voltar para o Intel XDK e o primeiro passo que a gente deve fazer é habilitar os plugins que a gente vai utilizar durante o desenvolvimento do nosso aplicativo. Então basta vir aqui na abinha Projects e aqui na seção Plugins, como a gente quer trabalhar com alguns plugins em específico do Apache Cordova, basta habilitá-los aqui nessa seção. Então, como a gente quer acessar as informações de contatos, eu habilito o plugin de Contacts e também vamos acessar os arquivos do dispositivo. Basta habilitar o plugin File. Como eu também vou apresentar algumas notificações, eu vou habilitar o plugin Dialogs também. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor por que eu habilitei esse plugin Dialogs. Então, voltando aqui para a área de desenvolvimento, lá na página inicial do nosso aplicativo, do nosso projeto, eu coloquei o primeiro botão que é referente à agenda de contatos. É ele que vai ficar responsável por acessar a agenda de contatos do dispositivo e carregá-la naquela próxima página que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, eu dei um ID próprio para ela, uma label própria e coloquei um ícone bem simples aqui. Como a gente viu na outra aula, para mim colocar uma determinada ação, ao clicar nesse botão, basta eu selecionar ele aqui na guia Interactivity e a ação eu vou colocar um Custom Script. Quando eu coloco o Custom Script, ele já vai abrir uma área para mim colocar
o script que for necessário ao clicar naquele botão. Então eu vou mostrar para vocês que, diferentemente das outras aulas, nessa aula eu já deixei criado o script que vai fazer toda a ação de carregar a agenda no nosso aplicativo. Por que isso? Porque a gente ganha tempo na implementação e eu foco bastante na didática e na utilização do plugin. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, ele já abriu a seção para a gente digitar o listener, a captura do clique no botão. Então o que eu vou fazer? O que eu quero? Qual que é o resultado esperado para quando clicar no botão agenda de contatos? Eu quero que ele basicamente carregue a agenda de contatos dentro do meu aplicativo, né? Então eu criei uma página específica no meu aplicativo, uma tela específica, que vai conter cada contato que compõe a minha agenda. Então a primeira coisa que eu devo fazer é, com aquela lista criada lá na página de contatos, eu vou limpá-la, né? Aquele list view. Então esse comando serve para limpá-la. Lembrando que eu estou referenciando ela pelo ID que ela vai ter, né? Se a gente for lá na guia design, a gente pode acessar esse list item para ficar mais claro, né? Aqui na página de contatos, ele tem o list item, né? Então é um list simples. No caso aqui ele já ficou com 2 botões e eu não apaguei. Por que eu não apaguei? Porque eu quero mostrar para vocês que através deste comando que eu mostrei agora há pouco para vocês, o empty, ele limpa todos os itens que já estão carregados na minha lista. Então isso é necessário para que toda vez que ele clique no botão, limpe aquela listagem já existente, né? O segundo passo, como vocês podem ver no comentário, a gente vai definir as opções de pesquisa de contatos, né? Esse é uma validação que a gente deve fazer antes de chamar um método de pesquisa do Apache Cordova. Porque aqui a gente coloca alguns parâmetros. Então a primeira coisa que eu devo fazer é criar uma nova variável instanciando a classe de opções de pesquisa de contato, né? E isso tudo aqui, pessoal, está lá na documentação do plugin de contatos do Apache Cordova. Então o primeiro parâmetro que eu devo setar de opção de pesquisa é para ele trazer múltiplos resultados, né? Uma vez que eu quero trazer a lista completa, eu tenho que trazer múltiplos resultados. Então eu coloco true. Como próximo parâmetro, eu vou definir um filter em branco. O que isso aqui eu estou falando? Eu estou falando para ele buscar todos os contatos existentes na lista. E aqui, pessoal, uma outra variável auxiliar, que eu chamei de filter, eu vou colocar os campos a serem pesquisados. Ou seja, no valor que eu defini na opção de filtro, quais campos eu quero pesquisar. Por exemplo, se eu colocar aqui Diego em filtro, eu poderia definir que eu quero pesquisar Diego no nome, né? Então, como eu quero fazer uma pesquisa aberta, eu coloquei asterisco, pessoal, para ele pesquisar em todos os campos, para ele trazer todos os contatos. Com essas variáveis definidas e já carregadas, a gente chama um método que vai capturar a agenda, né? Baseado nos filtros e nas opções que a gente setou anteriormente, vai capturar os contatos que existem em nosso dispositivo. Então a gente vai chamar esse método através de navigator.contacts.find. O primeiro parâmetro que a gente passa é os campos que irão ser pesquisados, qual a gente já salvou eles na variável filter. E como segundo parâmetro a gente vai ter um callback, né? A gente vai ter o resultado de um processamento. Então, caso a gente tiver sucesso nessa pesquisa, a gente vai invocar uma função na qual a gente vai ter como retorno a variável contatos, conforme passado aqui. Essa variável contatos é que vai ter a lista de contatos efetivamente falando, né? Então a primeira coisa que a gente deve fazer, já que a gente quer carregar esses contatos lá naquela lista, na nossa tela do aplicativo, é a gente criar um for, fazer um loop nessa variável contatos, né? Então eu inicio um loop aqui normal, utilizando a variável contatos como base, né? E aí, para cada contato localizado, capturado através do laço, eu vou fazer a inclusão desse contato lá na minha lista. Então, quais são os passos necessários? Nesses blocos aqui, que vão da linha 30 até a linha 44, eu estou capturando a informação de cada contato. Então eu estou passando dentro do loop, eu estou obtendo a informação de cada contato que compõe a lista, né? Na linha 33 aqui, como a gente pode ver, eu estou pegando o contato que está sendo analisado. Então eu estou passando pelo loop, eu estou pegando o contato, o primeiro contato no caso, da primeira vez que está passando o loop. Eu estou gravando as informações desse contato em uma variável exclusiva, que vai facilitar a implementação para a gente, né? Então, conforme o comentário aqui, é o contato analisado, que está passando pelo loop. A primeira informação que eu quero capturar desse contato é o nome dela, né? Então, a gente tem
a variável, o parâmetro display name. Então eu vou acessar essa informação através de contato.displayname e vou gravar numa variável auxiliar. A segunda informação que eu quero é a informação do telefone dessa pessoa, né, desse contato. Que para mim acessar o telefone ou a lista de telefones de uma determinada pessoa, eu vou acessá-la através do atributo PhoneNumbers. Lembrando, pessoal, conforme vocês vão ver lá na documentação oficial, o PhoneNumbers pode conter uma lista de números de telefone. Então, assim como você cadastra uma lista de telefones para o mesmo contato, a gente pode acessar todos esses telefones através do atributo PhoneNumbers. Então, eu vou colocar contato.PhoneNumbers e vou atribuir o valor do primeiro telefone encontrado para a variável telefone. Observe aqui que na linha anterior eu criei a variável telefone, mas deixei ela com o valor 3 pontinhos, porque pode ser que um contato cadastrado não tenha um telefone salvo ainda no seu cadastro. Então, eu falei, se verificar que existe algum número de telefone, sete o primeiro telefone, o valor do primeiro telefone para a variável telefone. E a mesma coisa funciona para o e-mail, né? Eu posso ter uma lista de e-mails cadastrada para o mesmo contato. Então eu declarei uma variável auxiliar e-mail, como valor inicial eu coloquei 3 pontinhos, e verificando, existe algum e-mail cadastrado? Né? Existindo, eu pego o primeiro e seto na variável e-mail. Então, nesse momento aqui, eu finalizei a captura das informações de um contato. Ah, mas tem mais informações, Diego, que eu posso capturar? Tem várias. Consulte lá a documentação que vocês vão ver certinho cada campo que você pode capturar do contato. Mas, a nível de exemplo aqui, eu quero só esses. O nome, o telefone e o e-mail, caso estes estejam cadastrados no contato. Então, agora, basicamente, o que eu preciso fazer é montar um item, né? Montar um item da lista, que no caso vai ficar responsável pelos dados do contato em questão. Então, eu capturei as informações, vou declarar uma variável auxiliar para montar a estrutura HTML deste item, no caso que eu vou inserir na minha lista, né? Então aqui é regras de HTML como a gente já conhece. Então, abrir LI, abrir A, e aí dentro de um H3 eu vou colocar um nome, porque eu quero que o nome fique maiorzinho. Logo após os H3 contendo o nome, né, eu vou abrir um parágrafo, que no caso vai conter um ícone de um telefone e o telefone, conforme a gente já salvou na variável telefone aqui anteriormente. E a mesma coisa para e-mail. Abro um novo parágrafo e seto o valor que tiver na variável e-mail. Feito isso, dentro da variável item, eu já vou ter salvo a estrutura HTML de uma linha da minha agenda. Então agora basta eu incluí-la na minha lista, né? Então eu vou referenciar a minha lista de contatos e colocar esse item através do método append nessa lista. Então, eu vou adicionar uma linha na minha lista. Basicamente isso. Então, para cada contato que foi capturado através do método find, eu vou incluí-lo em uma linha, né? Acabou de acessar todos os contatos, né? Acabou o nosso loop aqui, o nosso for. O que ele vai fazer? Carregar aquela página de contatos. Para isso, eu vou usar o método $.ui.loadContent. Como primeiro parâmetro eu passo o ID da tela responsável por ter a página de contatos. Passo alguns parâmetros aqui e no fim o tipo de transição que eu quero. No caso slide out, eu quero que a nova página entre em formato de slide. Assim como a gente vê em todos os aplicativos que a gente usa no nosso dia a dia. Então feito isso eu vou ter, no primeiro momento, carregado a lista e logo após eu vou chamar a página responsável que vai conter a agenda de contato. E aqui, então lembrando que nesse momento a gente está no callback de sucesso, né, do nosso método find. Mas também a gente pode tratar erro. Se tiver algum erro durante a pesquisa, algum dos campos que a gente definiu lá anteriormente nas variáveis, eu posso definir a função callback e alertar, falar, teve um erro a analisar ao pesquisar na agenda de contatos. E como último parâmetro do método find, eu tenho o options, né, que são aqueles parâmetros definidos na variável options, ok? Então essa é a declaração completa para acessar a agenda de contatos e carregá-la em uma lista. Perfeito? Como que fica então agora o nosso aplicativo? Se a gente for na guia Emulate, né, eu vou atualizar o aplicativo aqui para vocês verem. Quando a gente clica em agenda de contatos, aquele script nosso foi chamado, né, ou seja, eu defini as opções, defini os filtros que eu queria aplicar, chamei o método find e limpei a lista no primeiro momento, que estava aqui com aquelas duas list item padrão, e quando eu capturei, quando eu tive sucesso naquele método find, eu percorri cada contato que compunha a agenda
do meu dispositivo, né? Então, para cada linha, para cada contato, você tem um H3 no qual contém o nome, você tem um parágrafo novo para o telefone. Observe aqui que ele ficou 3 pontinhos, né, porque ele não tem telefone cadastrado. O emulador do Intel SDK ele traz alguns contatos, né, para simular o ambiente de agente de contatos, mas não tem telefones cadastrados. E ele pega também em um novo parágrafo o e-mail daquele contato, né? Então o Intel SDK oferece também um e-mail simulando que tivesse cadastrado na lista de contatos, né? Então aqui a gente pode ver que ele carrega 5 contatos aqui na nossa agenda. Legal, né? Então basicamente é assim que a gente consegue acessar as informações de agenda de contato via a API do Apache Cordova. Aí aqui você poderia dar continuidade, por exemplo, ao clicar nessa lista, abrir uma nova página com todos os detalhes completos desse contato, todos os números de telefone, todos os e-mails. Poderia também oferecer a opção de excluir um contato através de algum botão, alguma coisa aqui. Esses exemplos eu não vou colocar, né, porque eu quero focar na didática aqui da API, apenas no acesso à agenda do smartphone. Fica como dica, fica como desafio vocês implementarem a continuidade desses métodos aqui no projeto de vocês. Joia? Então agora, para finalizar, pessoal, vamos falar sobre o sistema de arquivos, né? Como é que a gente consegue acessar os diversos sistemas de arquivos que possui o nosso dispositivo. Infelizmente, o Intel SDK ele não oferece uma simulação do sistema de arquivo dos aparelhos. Nossa aula fica um pouco comprometida. Eu vou focar bastante na questão, então, da documentação do acesso ao sistema de arquivos, né? Então, se a gente abrir lá a documentação oficial do Apache Cordova sobre como utilizar o sistema de arquivos do dispositivo, a gente vai ter bastante informações detalhadas, mas o que eu queria reforçar aqui para vocês, quando vocês forem fazer qualquer tipo de implementação, utilização de arquivos, é vocês lerem a parte que ele fala sobre onde que fica o sistema de arquivo, né? Onde os arquivos são salvos num dispositivo. Por quê? Porque dependendo qual dispositivo você está desenvolvendo, né? Se você está desenvolvendo para iPhone, para Android, BlackBerry, Windows Phone, o jeito que você vai utilizar o sistema de arquivo vai mudar. Cada um tem suas particularidades. Por exemplo, o iOS tem o sistema de arquivos iCloud. Então existe um método na API do Apache Cordova que a gente consegue acessar os arquivos exclusivamente salvo no iCloud, no diretório do iCloud. Então vale a pena vocês darem uma olhada bastante nessa seção aqui, que ela explica detalhadamente como é que se utiliza de acordo com cada sistema operacional. Em linhas gerais, aqui embaixo tem uma explicação sobre como funciona, né, o layout do sistema de arquivos, né? A gente pode perceber aqui que o sistema de arquivo do iOS é diferente do Android, né? É bem diferente a questão de pastas, a questão de arquitetura mesmo do layout do sistema de arquivos. Então, acessando aqui a API do Apache Cordova, você vai ter bastante informação relacionada, né, a como acessar os diversos sistemas de arquivos do dispositivo em questão, né? Então vamos fazer um exemplo bem simples aqui de como se utiliza o sistema de arquivos no nosso aplicativo. Então aqui eu coloquei o botão sistema de arquivos. O que ele vai fazer? Vou programar para quando ele for clicado, exibir algumas informações, né? O total de arquivos em determinadas pastas, vamos dizer assim. Então, ao clicar no list item aqui, responsável pelo sistema de arquivos, eu vou vir na guia Interactivity, colocar o Custom Script. É o mesmo caso do exemplo da agenda de contatos, vai ser também aqui, porque eu já deixei criado um scriptzinho, bem simples, para agilizar a nossa aula. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele acessar diversas informações de diretórios, né? Então, basicamente o que eu vou fazer é, em uma variável, gravar a informação, por exemplo, do total de arquivos que possui no diretório raiz de instalação de aplicativos. Ou seja, existe um diretório no dispositivo no qual os aplicativos são instalados. Eu quero saber quantos arquivos existem ali. Para mim acessar essa informação, basta usar a chamada cordova.file.application storage directory. Se vocês forem lá na API conferir, essa chamada vai trazer uma lista de arquivos referente ao diretório raiz de instalação de aplicativos, né? Então lembrando que esse é um diretório interno, está dentro do próprio dispositivo. Eu posso também acessar os diretórios de arquivos na memória externa. Então eu quero saber o diretório raiz na memória externa, no meu SD. Como é que faz para acessar? Basta colocar cordova.file.application
.external root directory. Essa chamada vai trazer a lista de arquivos que possui no cartão SD, na memória externa. Como eu dei o exemplo para vocês que o iCloud também possui uma chamada específica, né? Então eu quero saber quantos arquivos existem no meu iCloud. Como que faz para eu ter essa informação? Basta eu chamar cordova.file.synkedDataDirectory. Através disso, através dessa chamada, eu tenho uma lista de arquivos que estão salvos nesse diretório. Basicamente aqui o que eu fiz foi concatenar as informações, para ser exibida aqui na linha 84 uma mensagem contendo essas informações. Se a gente for aqui no emulador, ao clicar no botão Sistema de Arquivos, nosso aplicativo vai exibir uma mensagem no qual fala diretório raiz de instalação de apps, 0 arquivos, diretório raiz de memória externa, 0 arquivos, diretório raiz do iCloud interno, 0 arquivos. Isso aqui é um exemplo bem simples, bem minimalista do que é possível fazer em relação ao acesso do sistema de arquivos do dispositivo. Então é isso, pessoal. Essa aula a gente fica por aqui. Então, se você quiser explorar mais os recursos aí que foram iniciados a apresentação na nossa aula, fiquem à vontade, utilizem a API e eu vou liberar esse código aqui para download, que vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, junto também com o link referente às APIs do Apache Cordova, no qual a gente utilizou durante a aula. Grande abraço, até a próxima.